Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do SuinoCast. O meu nome é Guilherme Brant, sou o host do programa e hoje nós temos um convidado especial, um convidado que já teve várias vezes aqui, um colega internacional, o Rodrigo Paiva. Esses casos confirmados, eles aumentaram bastante em 2021, principalmente em 21, e aí isso criou um alerta, uma bandeira vermelha aí para a gente investigar o que estava acontecendo no campo. A gente quase não vê doença do edema aqui, mas, para você ter uma ideia, eu fui aqui no banco de dados do laboratório nos últimos 10 anos e eu consegui encontrar no máximo aí 8, 9 casos. É praticamente nada de doença do edema. É como se fossem essas cepas novas, é como se fosse um carro bem equipado, que está pronto para qualquer coisa que você queira fazer. São essas cepas que estão circulando aqui, que causando diarreia. Quando eu falo prontas, no sentido de elas estão carregadas com genes de virulência e genes que estão permitindo elas sobreviver por mais tempo no ambiente, dentro do animal, multar mais rapidamente, multar mais, transmitir esses genes entre elas mais facilmente. A gente está sempre desafiando a biologia e ela sempre costuma ganhar de nós. Mas é manter a cabeça firme, tá sempre buscando coisas novas e conhecimento. O SuinoCast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. O desempenho do leitão começa no intestino. Resultado ao longo da vida. Tonicity PX. Circumvent CML. Maior conforto e conveniência para sua granja. Ceva, sempre com você, além da saúde animal. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. PPGVET, o maior programa de especializações em medicina veterinária do Brasil. Pegasus Science, micotoxinas em tempo real através do NIRS para decisões mais seguras e eficientes na suinocultura. Sun-Hi, fornecemos soluções de biotecnologia com valor agregado. Axo, precisão em ambiência para mais controle, desempenho e resultados na produção de suínos. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. CIAVES 2026, o maior encontro da proteína animal das Américas. De 4 a 6 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do SuinoCast. O meu nome é Guilherme Brant, sou o host do programa e hoje nós temos um convidado especial, um convidado que já teve várias vezes aqui, um colega internacional, o Rodrigo Paiva. O Rodrigo, nós fomos colegas de empresa, tivemos algumas experiências juntos no campo e na produção. Depois o Rodrigo, como é veterinário, tem o seu MBA pela FGV, mestrado e doutorado, e agora no pós-doutorado na Iowa State University, onde está estudando e também trabalhando no setor de diagnósticos. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Esse que é um programa aberto, um programa democrático, e tu já é de carteirinha aqui. É bom falar contigo. Bom ver colegas que estão fora aí do Brasil e nos trazendo informações relevantes para a nossa suinocultura. Fica bem à vontade aí, Rodrigo, e eu já te pergunto, como tu já teve várias vezes aqui, mas como que é essa experiência de alguém que trabalhou no campo, trabalhou na agroindústria, trabalhou numa empresa de genética, e como que é essa experiência de estar agora no outro lado, num lado mais técnico e laboratorial, como que é o Rodrigo aí, como que tu imaginou e qual que é tua carreira até agora, Rodrigo? Bem-vindo aí. Obrigado, Guilherme, pela abertura aí e pelas palavras, e bom revê-lo novamente, mesmo que seja virtualmente, como agora, mas tivemos bons tempos aí na época de agroindústria e eu lembro de algumas visitas que a gente teve, que você teve nas unidades, né? Você lá na época do corporativo e sempre trazendo coisas novas e interessantes para a gente que estava lá no campo como extensionista. Eu acho que essa pergunta ela é bem interessante e
me fazendo pensar agora realmente numa resposta. E, e assim, eu não imaginava estar aqui quando eu, né, iniciei minha carreira. Acho que as coisas foram acontecendo. E, mas eu acho que principalmente pela pela agroindústria, né, pela toda a experiência que eu tive na agroindústria, ah, que foi onde eu comecei a minha carreira, né, como extensionista, e depois fui para a sanidade né, visitando granjas diariamente, e toda a parte de reprodução, produção e manejo, e no fato de você estar na granja, né, e fazer uma recomendação e voltar na semana seguinte, ver se deu certo ou não, e corrigir o que deu errado, e consolidar o que deu certo junto com a equipe da granja, tudo aquilo que a gente fazia lá me deu uma base extremamente boa para voltar para a academia, sabe? Eu acho que hoje eu vejo que é um diferencial. Eu não esperava isso, mas hoje eu vejo que voltando para a academia depois de passar por tudo aquilo é especial, é diferente. A gente faz pesquisa de uma forma diferente quando a gente vem do campo, sabe? E está sempre pensando no produtor, no veterinário, ou quando eu fazia isso assim, assim, assado, eu esperaria que alguém da academia trouxesse para mim essa informação, entendeu? De uma forma mais clara ou mais simples, ou tudo que eu trabalhando no campo, eu espero que a academia traga informação que seja aplicável, vamos dizer assim. Então, eu acho que o fato de eu ter, né, passado por essa parte prática, eu sempre lembro muito disso toda hora que eu tenho uma conversa com alguém, e tento, dependendo da minha audiência, eu tento levar a informação de uma forma, seja mais simples ou seja mais acadêmica, dependendo da minha conversa, sabe? Então, acho que essas coisas a gente só aprende com o tempo e trabalhando no campo. E uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo também e que me ajuda hoje muito a gente vai aprendendo com o tempo que você tem que talvez aprender, e é difícil, mas aprender a ouvir mais e fazer as perguntas certas no momento certo, né? Eu sempre falo isso. Hoje em dia, e inicialmente eu não era assim, mas hoje eu vejo que, e eu fui desenvolvendo esse lado de aprender a ouvir, e tentar fazer as perguntas certas no momento certo, que eu acho que isso é fundamental para o sucesso da carreira de qualquer veterinário, né, qualquer profissional. Mas acho que é isso. Eu acho que é sempre bom ter esse lado prático com a gente, porque contribui para fazer uma pesquisa mais aplicada, né? Legal. Nessa tua fala aqui, Rodrigo, eu já me veio muita coisa na cabeça, né? E quando tu fala dessa audiência, que tu usou o termo audiência, para quem não sabe, eu também não sabia, porque é uma novidade de hoje, né? O Rodrigo acaba de me falar agora aqui no bastidor, que ele acabou de fazer um programa também para o Swinecast, né? O que é o Suinocast, edição Canadá. Então é muito legal ver isso, né, Rodrigo? E eu sei que tu sempre também cita o nosso saudoso William, né, o Dr. William, que como associar essa questão da academia com a prática do campo, né? E é legal ver, e tu já puxou um pouco aqui de extensão rural, né? Essa puxada da gente ouvir, né? Tentar interpretar e como empacotar tudo isso para que seja um produto vendável e consumível, e que na semana seguinte, de fato, tu volte na granja e a questão esteja resolvida, né? Então é legal, eu acho que a nossa conversa vai ser muito boa, porque a gente vai tentar associar aqui, e vai ser fácil, eu acho, associar, né, a questão aí da produtividade, da produção, da sanidade, e esse foco de epidemiologia, especificamente nesse ponto que tu vem trabalhando, né, que são as diarreias pós-desmame, e todo esse teu trabalho que tu vem fazendo. E para quem também não acompanhou, o Rodrigo gravou, eu acho que faz aí uns 4 ou 5 meses, uma edição aqui no Suinocast também com a professora Letícia, especificamente sobre a questão da coli, né, no pós-desmame. Mas vamos lá, vamos falar das diarreias pós-desmames e toda essa nossa introdução aqui.
Nos dá um panorama geral, Rodrigo, do que tu tem visto dentro do teu laboratório e o que tu tem visto no campo e as novidades aí, alguns desafios maiores, claro, vocês têm nos Estados Unidos alguns desafios virais mais importantes que nós aqui no Brasil, mas o que está pegando aí especificamente em relação a esse tema? Eu acho que existe a questão de sazonalidade, né, para agentes entéricos, principalmente, vamos falar mais da parte pós-desmame, né, que é o meu foco de trabalho recente. E esse foco de trabalho justamente começou a partir de demanda do campo, porque estava acontecendo mais, sabe? Principalmente a parte de colibacilose. Então, obviamente, a gente tem vários casos de salmonela semanalmente, tem os casos virais, né? PID, ah, e outros vírus, mas a gente viu que a partir de 2016, 2017, a gente percebeu um aumento dos casos de diagnóstico de coli, ah, ver- ah, ah, comparado com os diagnósticos de diarreia, de doença entérica em geral. Então, a gente tem todas as doenças entéricas na fase ali inicial de creche, e coli começou a se destacar. E colibacilose começou a se destacar. E quando eu falo diagnóstico aqui, principalmente para colibacilose, é importante comentar, eu acho que para confirmar a colibacilose, a gente precisa de no mínimo 2 linhas de evidência, porque coli né, tá presente o tempo todo, né, nos animais, e as não patogênicas, as patogênicas. Então, se você for lá no campo agora lá e coletar o suave de um animal saudável, provavelmente você vai encontrar coli, inclusive patogênica, e não causando doença. Mas então, para confirmar isso aqui, a gente precisa de no mínimo 2 linhas de evidência, mas a gente trabalha com 3, a maioria das vezes, que é a doença clínica em si, reportada pelo veterinário que submeteu o material, a cultura bacteriana do isolado, e a gente manda ele para fazer um PCR para detecção de fibra e toxinas, mais a análise histológica, porque a gente precisa ver colonização no intestino, porque é fundamental para a liberação das toxinas e causar diarreia secretória. Baseado nisso, esses casos confirmados, eles aumentaram bastante em 2021, principalmente em 21, e aí isso, né, criou um alerta, uma bandeira vermelha aí para a gente investigar o que estava acontecendo no campo ah, com relação a isso. Então, obviamente é uma doença multifatorial, né? A gente tem vários fatores que predispõem para colibacilose, né? Fatores ligados ao patógeno, fatores ligados ao ambiente, né? O próprio fato de desmamar os animais, a mudança de dieta, né? Ah, e aí se leva para a creche uma instalação diferente, que dependendo da estação do ano ali, a gente sabe que a gente tem desafios de ambiência. Então tudo isso contribui. E então, mas a gente vem focado mais na parte do patógeno em si, porque a gente começou a pensar que alguma coisa tinha mudado com relação ao patógeno, porque ele estava mais resistente a antibióticos e também causando uma doença clínica um pouco mais severa em algumas situações. Então, o que a gente começou a fazer foi analisar a bactéria em si com técnicas de genoma completo, por exemplo, detecção de genoma completo e detecção de genes de virulência, onde esses genes estão. Hoje a gente está nesse ponto de fazer um teste de detecção de todos esses genes e identificar onde esse gene está, se é no cromossomo ou se é no plasmídio da bactéria, porque dependendo onde esses genes de virulência estiverem, eles vão favorecer mais ou menos a transmissão entre eles, entre diferentes colis, por exemplo, diferentes isolados, por exemplo. Então, tudo isso a gente tem feito para tentar ajudar os veterinários de campo aí, os produtores no final das contas, reduzir doença clínica, né? Que é o objetivo final, eu acho. Sim. Uma dúvida, Rodrigo. É, esse ponto aí, esse corte 21, vocês foram mais. Eu acredito que vocês fizeram o leque aí da tríade da epidemiologia que tu comentou aí, do Uhum. animal,
hospedeiro, do agente e do ambiente, né? Alguma coisa específica a partir desse rompimento aí de 21? Eu estou tentando fazer uma associação aqui, porque contrário, ou talvez ajudando mais o animal, aqui no Brasil o movimento é de aumento da idade de desmame. Eu estou falando alguma coisa diferente aí, ou como que está esse movimento e o que isso tem a ver com as evidências? Excelente pergunta e ponto. É bem complexo quando a gente começa a pensar nesse ponto. O que mudou, né, nesse período especificamente? A gente teve algumas cepas novas de vírus que começaram a circular nesse momento, naquele ano. A gente teve algumas mudanças de critério de uso de antibióticos exigidos pelo USDA, que é o Ministério da Agricultura daqui, né? A gente teve e outras coisas que às vezes mudam no campo e a gente nem fica sabendo ou não tem informação ou não chega até a gente. Então, a gente não sabe especificamente o que aconteceu naquele ano. O fato é, desde 2016 os casos aumentaram e continuaram altos, sabe? 2021 teve esse pico, mas a gente, para falar a verdade, a gente até hoje não sabe exatamente o que aconteceu. São tantas as variáveis que é difícil falar o que mudou realmente para que esses casos tenham aumentado. A idade de desmame aqui eu vejo que é variável, assim como no Brasil. Tem sistemas, obviamente, trabalhando para aumentar um pouco a idade de desmame, mas ainda eu diria que a grande maioria ainda está na casa dos 21 dias de média, mas a gente tem Média, vários sistemas, certo, caminhando para mais. Então é uma certo, tendência, eu vejo que também é uma tendência, sem dúvida. certo. Os anos 20 e 21, a gente teve um desbalanço grande na operação de muitas granjas relativas ao Covid, né? Que a gente teve muita desestruturação de granjas ou de funcionários e esse desbalanço aí a gente não sabe exatamente o quanto que pode ter impactado, né? É um bom ponto, eu não tinha pensado nisso. Sem dúvida, pode ser um fator, né, por questão de mão de obra aí qualificada e presença nas granjas e tudo mais, e redução de até visitas né, E nos operações sites. básicas, né, que às vezes foram comprometidas. Mas vamos lá. Só para fazer esse comparativo do Rodrigo modelo 2000 e o Rodrigo brasileiro e o americano aí, as nossas creches evoluíram no Brasil. As instalações no geral no Brasil têm evoluído, né? E nós estamos tratando de uma maneira melhor o leitão, né? O que tu viria de diferencial aí das nossas instalações ou quais são os pontos de mais atenção aí, tu que viveu a fundo também uma DEC e todo esse pacote aí? A gente sabe que genética, nutrição, manejo, ambiência e sanidade definem o resultado na suinocultura. Mas todos eles só se traduzem em resultado quando o intestino consegue responder. Nas primeiras semanas de vida, o leitão define sua capacidade de absorver nutrientes, responder aos desafios e expressar seu potencial. É exatamente nesse momento que entra a nutrição microinteral. O Tonicity PX é um isotônico proteico que atua diretamente no intestino, nutrindo o enterócito e promovendo o desenvolvimento funcional da mucosa intestinal. O resultado é um efeito que acompanha o animal por toda a vida. Mais peso ao desmame, melhor desempenho na creche, maior uniformidade e mais eficiência até a terminação. Não é sobre adicionar mais uma tecnologia, é sobre fazer tudo o que você já faz funcionar melhor. Tonicity PX, intestino primeiro. Bom, a minha resposta pode ser que não faça sentido para mim, mas talvez não para outras pessoas, porque ponto de vista, né? E experiência prática, assim. Eu acho que uma coisa que aqui nessa fase inicial, pós-desmame, a gente no Brasil, nós temos uma vantagem extremamente grande comparado aos Estados Unidos, é a questão de ambiência e qualidade de ar. Você com certeza teve aqui, visitou granjas, eu acho que e é difícil aqui, principalmente no inverno. Claro que agentes entéricos eles tendem a acontecer
maior frequência no verão, mas a qualidade de ar aqui no inverno, por questões óbvias de ter que aquecer o ar, né, Uhum. é, é um desafio grande aqui. Eu acho que isso no Brasil é uma vantagem, a gente é muito melhor nesse ponto. Ah, com relação a instalações, eu acho que de quando eu saí para o Brasil para agora e vir para cá, e vim para cá, eu percebo que no Brasil a gente, naquela época já estava em 2021 ali caminhando para a renovação, né, de várias creches e terminações e climatização de várias delas, né. Aqui, obviamente, todas são climatizadas, né, tanto ar né, fresco no verão, tem que ter, e ar quente e aquecimento no inverno. É, seria impossível produzir suíno né, se não fosse assim. Mas eu acho que o que sempre pesou para mim, eu fiz várias visitas aqui em creches e quando eu falo creche, muitas vezes é o into finish, né? É da Uhum. fase de desmame até a terminação, que é o que existe muito aqui. É, a gente fala creche, mas a maioria das vezes é o mesmo barracão, que eles vão ficar dali, né, da fase pós-desmame até a fase de ir para o abate. Eu percebi que é um desafio muito maior até que o do Brasil, no meu ponto de vista, de manter, por exemplo, no inverno manter aquecido na fase inicial, que é o que a gente precisa. O piso, ele é o mesmo para toda a fase, então ele é um piso que ele é obviamente, né, ele tem geralmente 2,5 cm ali de largura, né, no vazado. Isso é um desafio para o leitão novinho, sabe? É desafio para manter o ar também aquecido, porque, né, é, barracão grande, com toda a circulação de ar e tudo mais. E então, assim, eu não vejo vantagem, para te falar a verdade, com relação aqui, em termos de ambiência, em termos de manejo. A gente sabe que aqui a mão de obra ela é um desafio, né? Em termos de volume e eu diria até de qualidade. Sou brasileiro, né? Eu vou sempre defender o Brasil, mas a gente sabe como produzir suíno no Brasil, né? Uhum. Sim. E então a gente tem vários desafios aqui. Eu sempre falo assim, quando alguém me pergunta, traz pra gente alguma coisa nova. Se você olhar os números, a gente é melhor no Brasil, certo? Em praticamente todos os números. E nessa parte, talvez de instalação, algumas granjas mais defasadas no Brasil, que se né, partir para uma fase aí de renovação, a gente não vai ter mais nada a perder ou, comparado aqui, pelo contrário. Eu acho que Certo, muito mais positivo, eu vejo assim. certo. Bom, a gente falou do animal, do desmame, desse diferencial aí, e é interessante essa tua fala. A gente teve um encontro há pouco aqui no Brasil e eu fiz uma reflexão e tu fez essa chamada aí também. A gente visitava a Alemanha, visitava a Holanda, visitava os Estados Unidos para buscar o que esse pessoal está fazendo e hoje o Brasil recebe visitas, né? E a gente tem evoluído. Então, falamos do ambiente, falamos do animal, vamos falar agora do agente, né? Se eu voltar os meus anos aqui, a gente falava de colibacilose, o grande desafio, claro, da colibacilose da coli na maternidade. Eu lembro de grandes desafios de doença do edema, né? Depois do desmame. E o que nós temos de novidades aí? Qual que é esse aprofundamento do teu estudo em relação a isso? E, e num resumo, o que vamos fazer? Né? Ou quem deve fazer o quê? Vamos dividir as tarefas aí. A gente já falou de ambiência, claro, sempre tem que ter uma coisa que tu não comentou, mas o uso e tu comentou toda a questão da ambiência e tudo que os equipamentos aí nos Estados Unidos são diferentes dos nossos, e tem um grande equipamento que ainda é diferente, que é a água quente, né? Que não é uma realidade Isso é definitivamente aqui verdade. no Brasil. Né? Mas vamos aí para a epidemiologia de quem tá causando o dano, né? Você lembrou bem essa questão da doença do edema e é extremamente interessante. A gente quase não vê doença do edema aqui, mas para você ter uma ideia, eu fui aqui no banco de dados do laboratório nos últimos 10 anos e eu consegui encontrar no máximo aí 8, 9 casos. É praticamente nada de doença Sim, do edema. sim. E é outra coisa que também, né,
nos fez pensar o que poderia estar acontecendo. Eu não sei como é que está no Brasil aí, se ainda existe a doença do edema em si, mas hoje a gente vê aqui muito mais a diarreia mesmo, secretória ali, os Sim, animais com sim, diarreia, sim, sim. morte súbita, mas não a doença do edema, com edema ali da pálpebra, com edema da cabeça, nada, a gente não vê isso. Mas a morte súbita e a diarreia, com certeza, está sempre sendo relatado para a gente. E agora a gente está entendendo melhor o porquê, e é um pouco acadêmico isso, mas a doença do edema ela é associada com uma cepa específica de coli, que é uma F18, e a F18 ela tem categorias, vamos dizer assim, de classificações. Aqui a gente chama de AB ou AC, ou AB ou AC, e a categoria F18AB ela é muito mais associada com doença do edema do que a categoria FIMBRA F18AC. E por por motivos que a gente não sabe ainda, pelo menos aqui, a gente não vê mais essa F18AB circulando. Do meu banco de dados aqui, por exemplo, a gente fez genoma completo aqui de um pouco mais de 200 cepas de coli no decorrer de 2015 a 2024, então bastante informação, e nenhuma delas, nenhuma delas tem a F18AB, que é associada com doença do edema, e aí a gente falou, opa, talvez esteja aí uma das explicações. Se você pega o livro, o Disease of Swine, né, doença de suínos daqui, tem uma partezinha pequena lá do capítulo de colibacilose que eles explicam essa diferença entre, na doença do edema, essa diferença entre subtipos de F18, o AB e o AC. Esse foi um trabalho, na época, foi feito no laboratório de South Dakota, mas é um professor renomado, que agora está aposentado, mas que trabalhou muitos anos com doença do edema e com coli lá, e ele tem várias publicações nesse sentido e sempre via isso e é meio que consolidado. E eu fui no Canadá agora, passei 2 semanas no Canadá agora, recente, esse mês, também trabalhando nessa parte de pesquisa, com foco nessa parte de caracterização da bactéria, e o professor John Fairbrother, que ele é o pai da colibacilose, agora também aposentado, mas ele é parte do meu comitê do PhD, e a gente conversando lá, o cenário lá é o mesmo, não se vê doença do edema no Canadá. Ele tentou reproduzir a doença várias vezes, nunca conseguiu. Interessante, né? E no campo a gente sabe que existia. Mas enfim, uma resposta meio longa aí, mas a gente acredita que o motivo que a gente não vê muito doença do edema mais é esse motivo de cepas específicas que não são associadas com doença do edema. Agora, o porquê, difícil saber. Por que a gente não vê essas cepas mais aí circulando, né? Bom, difícil saber, não sei. Tudo que eu falar seria especulação. Sim, mas por outro lado tem cepas ou tem alterações aí que estão dando essa dor de cabeça aí Exatamente. real. Se você pensar na parte de diarreia em si, aí sim, essas cepas que a gente fez genoma completo e tem tentado estudar mais, a gente percebeu que elas... eu tenho feito uma comparação aqui nas minhas apresentações meio não sei se é a mais adequada, mas é como se fosse essas cepas novas, é como se fosse um carro bem equipado, que está pronto para qualquer coisa que você queira fazer, ir para tirar férias e viajar, ou colocar um trailer na sua fazenda e puxar os seus suínos, ou para fazer qualquer coisa, como se fosse um carro bem equipado que está pronto ali. São essas cepas que estão circulando aqui, que causando diarreia. Quando eu falo prontas, no sentido de elas estão carregadas com genes de virulência e genes que estão permitindo elas sobreviver por mais tempo no ambiente, dentro do animal, multar mais rapidamente, multar mais, transmitir esses genes entre elas mais facilmente. Então, tudo isso aí, a gente acredita que está contribuindo para que esses casos se mantenham alto em termos do que era no passado, sabe?
Sim, É claro que tem todos esses outros fatores que contribuem para a colibacilose, que a gente não tem nem tempo para falar aqui, que podem estar envolvidos, mas do ponto de vista do patógeno, é um patógeno que a gente vê que ele evoluiu bastante. Eu sempre lembro do professor William, querido, né, profissional exemplar, que eu sempre tive como exemplo para mim, que a gente falou no começo de ouvir e saber fazer as perguntas certas. Aquele professor William Costa, para mim, era um exemplo vivo, prático disso, uhum, nas visitas na BRF e tudo mais, mas enfim, ele sempre falava, duas coisas que ele falava que eu sempre lembro: a gente está sempre desafiando a biologia, e ela sempre costuma ganhar de nós, do ponto de vista de a gente deveria fazer um vazio sanitário, né, lavar, desinfetar uma sala, esperar secar para alojar de novo. Muitas vezes a gente não faz. A gente uhum. deveria ter uma idade de desmame mínima, né, adequada ali, e uma idade média de, sei lá, 24, 25 dias, pelo menos, ou até mais. Muitas vezes a gente não faz, né, a gente puxa isso. Desmamando animais com idade média de 21, os mais novos vão ter 17. Ah, então a gente está sempre desafiando a biologia, e a maioria das vezes ela ganha de nós. E outra Sim, coisa que ele falava é: a bactéria ou o vírus, ele também quer sobreviver. Então, tudo que a gente fizer, isso não vai parar, eu imagino, né? Então, tudo que a gente fizer para, né, melhorar a doença clínica dos animais, mas no decorrer do tempo, bactérias e vírus, eles tendem a evoluir, porque eles também, né, por questões óbvias, querem sobreviver no sim. ambiente, né, que eles estão. Sim. E uma dúvida nesses dois pontos que tu comentou agora, tu tá com uma correlação dessas idades de desmame e de vazio em relação ao teu banco aí das maiores incidências ou Ah, são achados? eu não tenho essa correlação linkada aos casos que a gente tem aqui, eu não tenho isso. Uhum. Mas a gente, né, discute isso aqui, é sempre uma discussão que vem para a mesa, né? Sim. Em todos os encontros, principalmente na parte de epidemiologia e focado em outros parâmetros na suinocultura, né, como peso e outras coisas mais, não só sanidade, Uhum. né? Mas a idade de desmame está sempre na mesa para discussão. Uma coisa que eu não tenho essa informação, mas eu estou sempre ouvindo e vendo que os sistemas aqui eles têm feito análises, ah, cada um deles, para o seu sistema em si, qual que é a idade melhor. Porque a gente Certo. sabe que a idade de desmame é relativa também, né, Guilherme? Ela, Uhum. muitas vezes, se você é uma UPL, tem um balanço, né? Então, eu acho que a idade de desmame tem, obviamente, ali a recomendação, mas a idade, do ponto de vista de balanço entre a, a granja na reprodução e na creche, nas fases finais, cada sistema tem que identificar ali o melhor balanço em si, no meu ponto de vista, e nada melhor. Para fazer isso, você tem que fazer levantamento de dados, né, e trazer um epidemiologista, uma pessoa que consegue conectar tudo isso aí. Eu não sou essa pessoa, mas a gente tem, aqui na iState, a gente tem o Edson, a gente tem outras pessoas, o Linhares trabalha muito com essa Sim. parte, né? Mas é sempre bom, no meu ponto de vista, ver para o seu sistema o que é melhor, e para fazer isso com dados do seu sistema em si, né? Sim. Uma coisa que, do teu comentário, o movimento aqui, o número de leitão está crescendo cada vez mais, né? A produtividade vem vindo muito bem e essas adequações ou adaptações de creche, elas estão ocorrendo porque cada vez mais a função crecheário ela é mais evidente, né, do que ter a sua creche dentro de casa, e isso aconteceu muito, né, as produtividades aumentando e a creche dentro da granja
desenhada e até os fluxos e vazios e todo essa realidade, hoje ela está numa situação melhor. Mas, então, por um lado, está aumentando o número de leitões, tem essa discussão da idade do desmame, e tem esse ponto que tu colocou, toda a biologia evolui, até quem é parasita, né? Ou quem está ali para causar no desbalanço aparecer. O que, nesse sentido, a gente pode fazer, fora todas essas questões que a gente discutiu, granja ou manejo, produção, né? Para quem vai o recado aí dessas descobertas do laboratório de vocês? Eu acredito que essas informações que a gente tem levantado recentemente, principalmente essa parte da bactéria em si, ela ajuda o campo não diretamente, né, ela é uma informação que, no meu ponto de vista, ela vai ser útil para uma empresa, né, de vacina, para atualizações de vacina. A gente, por exemplo, testou aqui o uso de competição exclusiva para os animais e a gente desafiou eles com uma cepa bastante virulenta aqui. Então, é uma ferramenta que eu vejo que no futuro, né, com todas as mudanças que a gente vai ter por pressão, né, pressão comercial, pressão do cliente, do consumidor em si, do ponto de vista nutricional, uso de zinco ou não, enfim, a gente vai ter que abrir mão a gente vai ter que entender bem o patógeno que a gente está lidando, sabe, conhecer o nosso inimigo para poder combatê-lo, né, lá da arte da guerra, e aí abrir, né, obviamente a gente vai ter que desenvolver tecnologias como vacinas ou o próprio exemplo da competição exclusiva aqui que a gente viu, que tem muito futuro, que basicamente é o uso de uma cepa avirulenta oral para esses animais assim que você desmama eles. E aí essa cepa virulenta ela vai lá, vai aderir ao intestino dos animais, não vai causar doença e vai evitar com que as patogênicas causem a doença. De uma forma bem simplística explicando é isso. Que nada... Desculpe te interromper, essa questão da exclusão competitiva, esse conceito. É o experimento que esse último que conduziu. Só para tu dar uma contextualizada do que tu comentou lá no pós-desmame, nos explica aí a operação. Esse experimento a gente fez recente, e aí o que a gente quis ver? Usar esse produto de competição exclusiva, exclusão por competição, antes do desafio. Então a gente pegou 50 animais e a gente dividiu em 5 grupos. Teve o grupo controle, o grupo controle positivo. Mas aí os outros grupos a gente usou esse produto antes de desafiar os animais com uma cepa bastante virulenta. A gente usou antes e depois, e a gente usou só depois. Então a gente desafiou os animais e usou esse produto antes e depois e só depois para tentar ver o que seria o melhor, o que teria o melhor efeito. E muitas vezes no campo a gente sabe que, né, idealmente, se você puder, vamos dizer nesse caso, vacinar antes e depois, vai ser o melhor cenário, mas a gente nunca sabe quando que os animais vão ser infectados exatamente no campo, certo? Então a gente queria tentar ver diferentes cenários. Então a gente pegou uma cepa aqui que a gente considera a mais virulenta no momento em termos de potencial para causar diarreia, doença clínica, diarreia secretória, doença clínica nos animais. Criou o inóculo, a gente pegou essa avirulenta, nesse caso uma F18, só com a fímbria, e usou como esse produto de competição. Então, novamente, alojamos os animais, recebemos a dieta ali, alojamos aqui no centro de experimento que a gente tem, e acompanhamos por 7 dias, e aí, obviamente, acompanhando diariamente sinal clínico, diarreia, coletando, fazendo a cultura diariamente, fazendo PCR para ver fímbria e toxinas e tal. Final das contas, a gente viu que tem bastante efeito para reduzir doença clínica. Então, usando esse produto de competição, ele vai aderir, vai evitar como que a patogênica adere ao intestino e cause a diarreia. Comparando antes e depois, e somente depois do desafio, obviamente, usando antes e depois do desafio foi o melhor resultado em termos de redução de doença clínica, mas se você me perguntar, eu só tenho
eu só tenho uma chance, eu quero usar uma vez. Usar antes é o melhor cenário. Por exemplo, desmamou os animais, a gente usa esse produto, e aí você nunca sabe quando que eles vão se infectar, obviamente, mas a gente sabe que essa doença, essa diarreia pós-desmame, ela tende a acontecer após 3, 4 dias de alojamento, né? A maioria das vezes. Então no nosso cenário aqui, a gente pensa que alojou os animais, usa esse produto, poderia se ter um sucesso grande em redução de doença clínica ah, nesses animais. E se você puder usar antes, e aí tá um desafio grande ali de diarreia, usar no momento do desafio também, ou logo após o desafio, seria ainda melhor, né? A gente sabe que a renovação intestinal ela acontece rápida, então a cada 7 dias o animal praticamente tem um novo, né, intestino ali em termos de, falando em termos de células, mas enfim, usa antes. Se você tem um desafio gigante, talvez usar antes e no momento do desafio, sempre, pelo que a gente viu aqui, contribui bastante para a redução da doença clínica. Uma coisa, um fato, comentar aqui rapidamente, aconteceu nesse experimento em si, a gente recebeu, sem saber, a dieta dos animais, aqui da fábrica da universidade, a gente recebeu a dieta no primeiro momento com níveis terapêuticos de zinco. Obviamente a gente não sabia, a gente desenvolveu o experimento e a gente não viu muita doença clínica em nenhum dos grupos. Nem no controle positivo, que é o grupo que a gente inoculou com a cepa virulenta e não vacinou. A gente falou, tem alguma coisa errada, a gente sabe que o nosso inóculo aqui, o nosso modelo experimental, ele é bem consolidado e tal. A gente foi testar a ração, tinha níveis terapêuticos de zinco. A gente refez o experimento uma semana depois, o cenário foi totalmente diferente. Mas a gente, com esse erro aí que aconteceu, a gente também aprendeu o desafio que vai ser, ou que a Europa provavelmente está passando nesse momento, que é trabalhar sem esses níveis terapêuticos de zinco, né? Isso tudo para mim mostra que esses desafios eles sempre vão acontecer na suinocultura, certo? Por várias questões. Sim. Então tudo isso serve de aprendizado, né? Nossa, legal. Corroborou quer dizer, foi contra a espera de vocês, mas tinha um. Teve um custo, a gente teve que refazer e comprar os animais novamente, teve todo um custo de refazer o experimento, mas a gente aprendeu de um jeito dolorido, a gente viu na prática ali né, o impacto que a gente tem. Muito bom, Rodrigo. Legal essa chamada de atenção, né? E bom ouvir coisas que estão acontecendo, coisas para a gente repensar e relembrar em relação a esse desafio da biologia, né? Que a gente vive constantemente, e esse equilíbrio entre a biologia, qual que é o limite, né? Da biologia e do econômico. Claro que tem que ter um saldo positivo no final, né? Mas bom poder ouvir a respeito dos desafios e das possibilidades, né, do que está acontecendo. Te agradeço aí pelo teu tempo, Rodrigo, e te deixo aqui para uma palavra final para quem nos escuta. Eu que agradeço, Guilherme, mais uma vez aí pela oportunidade. Sempre bom ter esse tipo de conversa. Eu acho que eu sempre tento digerir a minha pesquisa o máximo para quem está no campo. E podcast eu acho que é uma forma excelente de fazer isso, no meu ponto de vista. Eu usava muito quando estava no Brasil viajando ali 5, 7, muitas vezes 10 horas, né, deslocando de uma granja para outra. O podcast eu acho que é uma excelente ferramenta para a gente se manter atualizado no campo. Acho que para quem gosta de ouvir coisa nova e está sempre por dentro do que está acontecendo, o Suinocast aí é um excelente exemplo disso. Obrigado pela oportunidade novamente. Eu acho que é isso, né? De tudo que a gente discutiu, eu acho que essas coisas, elas, principalmente voltando nesse lado do patógeno e esses desafios que a gente tem, acho que eles não vão parar de acontecer, de aparecer para a gente, mas é manter a cabeça firme, estar sempre buscando coisa nova, né? Coisas novas e conhecimento. E para tentar, como você acabou de comentar, né, buscar sempre esse balanço aí entre, ok, o patógeno está evoluindo, mas a gente também está evoluindo aqui nas nossas ferramentas de atuar e combater e reduzir doença clínica, que no final das contas eu acho que
é o que a gente quer, né? Reduzir doença clínica nos animais, ter animais saudáveis e produzir alimento aí de excelente qualidade para o mundo, né? E o Brasil não preciso nem dizer, é referência nisso, né? Legal, Rodrigo. Obrigado aí pelo teu tempo e obrigado pelo teu trabalho. Continua firme aí. E um grande abraço e a gente se vê no nosso mundo da suinocultura. Um abração, até mais. Até mais.